bastante, Senhor. Obrigado, Senhor. Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior. Saúdo a todos, com a paz esteja convosco. Seja muito bem-vindo a esta live, a esta pregação. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre um tema: 4 motivos, 4 razões para congregar. Nesses tempos difíceis, mas vamos lembrar por que nós congregamos, por que nós nos reunimos, porque a igreja espiritual, o corpo de Cristo, ele se ajunta, ele se reúne. Então, em nome de Jesus, creio que Deus vai falar com você, assim como tem falado comigo. Vamos, no nome de Jesus Cristo, ler esta palavra. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos falar sobre alguns textos, vamos conversar aqui sobre esta mensagem e que você, ao final desta mensagem, possa estar fortalecido no Senhor para, em breve, estar congregando, louvando, adorando e dispondo de toda a maravilha da Igreja de Deus reunida em nome de Jesus. Tiago capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 4 diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta,
e atentardes para o que traz a veste preciosa e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Irmãos, você que está nos ouvindo e de repente quer saber aí por que esses crentes tanto querem congregar. A Bíblia nos ordena congregar. Hoje nós iremos falar de 4 razões para congregar. Eu pensei que seriam 10, depois pensei que seriam 7, mas como o tempo não nos permite, hoje nós vamos tratar de 4, mas são muitas e muitas razões para congregar, para estarmos juntos, aquele ambiente aconchegante da Igreja do Senhor, no nome de Jesus. Primeiro motivo bíblico para congregar é justamente porque a Bíblia manda congregar. A Bíblia manda congregar. Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia, ela ordena, ela fala do ajuntamento? O versículo que nós lemos para abrir esta mensagem aqui em Tiago, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 4. Imagine bem a cena. Fala que estando reunidos, quem? A igreja. Tiago, aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Essa carta foi enviada às 12 tribos, aqueles que estavam longe, mas que já criam em Cristo Jesus. E eles se ajuntavam. Chegando ali no sábado, em outros dias da semana, eles se ajuntavam. E Tiago faz essa interessante comparação. Tiago fala assim: se entrar alguém em vosso meio, não dê o lugar de honra só porque esta pessoa tem posses. Não faça acepção de pessoas se vocês creem no Senhor Jesus Cristo. Antes, tratai todos como igual. Aqueles que têm menos posses e aqueles que têm mais posses. Essa é a igreja do Senhor. Aqui, estamos na congregação de Itaquera, da Universal Assembleia dos Santos. Nós sempre aprendemos do nosso pastor, o pastor Sebastião Gomes. Se um dia chegar um juiz em vosso meio, aqui em nosso meio, ele é juiz da porta para fora, da porta para dentro. Ele é como qualquer um de nós, com suas obrigações, com seus direitos, com seus deveres, e servo em Cristo Jesus. Então a igreja do Senhor, por Tiago, é o lugar onde tem um ajuntamento e é o local onde todos são iguais. Todos são iguais perante o Senhor e perante uns para com os outros. A igreja é um lugar extraordinário. Por isso que nós congregamos. Congregamos porque quando congregamos, estamos falando, nós estamos como irmãos, juntos, no mesmo lugar, falando, cantando, adorando, sem acepção de pessoas, sem cor, sem raça, sem condição social, sem castas. O ajuntamento cristão é um ajuntamento lindo, maravilhoso, e é isso que o Tiago fala. Assim que vos ajuntardes, não tendes acepção de pessoas, mas fazei tudo para que todos sejam bem recebidos. Mas não para por aí. A palavra de Deus nos diz, lá em Atos, capítulo 17, eu não vou ler aqui todos os textos, mas em Atos, no capítulo 17, a palavra de Deus fala que Paulo foi pregar. Chegando Paulo numa sinagoga,
Paulo, então, ele encontra os famosos bereanos ali em Tessalônica. Ele vai em Tessalônica, depois em Bereia, e lá ele encontra os bereanos. Mas, tanto num lugar como em outro, as multidões se aglomeraram para ouvir a pregação, se ajuntaram. E Paulo, por 3 sábados, ele esteve em Tessalônica, perante judeus e perante gentios, falando das Escrituras, falando de Cristo. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24, nos dá uma exortação. Como a Bíblia manda congregar, Hebreus 10, capítulo 24 e versículo 25, fala assim: e consideramos uns aos outros para nos estimulardes à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando o grande dia. O autor aos Hebreus nos diz o seguinte: não deixemos a nossa congregação. Por isso, em breve você deve voltar a congregar. Não deixe a sua congregação como é costume de alguns. E deixar a congregação aqui é deixar o ajuntamento, não é deixar o corpo, é a congregação. Por quê? Porque o versículo 24, ele fala assim: estimulemos a caridade e as boas obras. Estimulemos uns aos outros. Estimulemos o meu irmão, a minha irmã, a caridade, ao amor, às boas obras, e não deixe a sua congregação. Por quê? Porque lá é o lugar que Deus fala com você. Então, a palavra de Deus nos diz: não deixe a sua congregação. Mas talvez ainda não esteja claro para você que a igreja primitiva, ela se ajuntava. Por isso, para esse nosso primeiro motivo, para congregar, a Bíblia nos manda congregar. Convido você a ler 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, no capítulo 14, nós vamos ler alguns textos aqui que não vamos nos aprofundar nele. É mais para nós vermos o ajuntamento na igreja do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, ou seja, quando ajuntar, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, tem obras para edificação dos outros. Então a igreja de Corinto, ela se ajuntava. Ainda no capítulo 14, Paulo nos dá um outro exemplo, agora no versículo 22. Na verdade, no versículo 23. Olha só o exemplo de Paulo falando sobre o dom de línguas e interpretação de línguas, de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Eu, você, a igreja que não depende de 4 paredes. Mas essa igreja, 1 Coríntios 14, versículo 23, fala assim: se toda a igreja se congregar num lugar. E ali ele vai falando e explicando como seria o funcionamento do dom. Mas o que nos importa para esta mensagem é: havia reunião. Você quer ver mais um exemplo? Aqui nesse próprio capítulo 14, tem um texto que nós não iremos falar muito sobre ele, mas Paulo, ele fala assim: as mulheres estejam caladas na igreja. E se
alguém quer aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Ou seja, se tinha que falar em casa com seus maridos, é porque eles estavam se ajuntando na igreja. Veja como a igreja cristã primitiva, ela se ajuntava. É mentira que a igreja, cada um ficava em pequenos grupos nas suas casas. Eles se ajuntavam, eles se reuniam. Nos tempos de perseguição, havia as suas variáveis, mas a tônica do evangelho é o congregar, é o ajuntamento. Glória a Deus por isso. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. A Bíblia nos fala que nós somos seres interrelacionais. Havia no povo de Israel festas, e o povo de Deus tinha que vir de todas as cidades para ali congregar. A Bíblia fala que o povo de Deus, quando veio o Espírito Santo, em Atos no capítulo 2, eles estavam reunidos num só lugar. Então você quer ver as bênçãos de Deus na sua vida? Congregue. O segundo motivo que aqui coloquei é que Satanás quer encher o crente de egoísmo para ele não congregar. Veja só, Atos, no capítulo 5, o exemplo de Ananias e Safira. A palavra de Deus fala que este casal, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e eles retiveram parte do valor para não contribuir com a comunidade cristã. Que sentimento eles tiveram? Um sentimento de solidão, de egoísmo. Eles queriam a bênção só para eles. E é isso que Satanás faz quando alguém sai fora do ajuntamento. É isso que Satanás faz. Satanás fala para esta pessoa que esta pessoa não precisa do ajuntamento. Satanás fala aos ouvidos dessa pessoa que não é necessário, que estar junto é só fonte de problemas, intrigas, ineficiências. O verdadeiro evangelho se dá num coração individual ou em poucas pessoas. Isto não é verdade. Esse é o sentimento que teve em Ananias e Safira. Eles olhando as necessidades da igreja, um trabalho de assistência social, trabalho de pregação do evangelho, e eles, em vez de depositarem aquela oferta aos pés dos apóstolos, eles retiveram aquele valor para eles mesmos. No seu egoísmo, na sua solidão, na sua falta de compaixão, de doar para o próximo. E aquele que deixa de congregar, ele reserva todos os dons, tudo aquilo que ele acumulou na sua vida cristã para si mesmo, sendo que nós recebemos do Senhor para dar, e dar de graça, dar aquilo que Deus tem nos dado, os dons. Temos que dar ao Senhor, temos que falar do Senhor, temos que trabalhar para o Senhor, temos que ajudar, e o ajuntamento nos propicia isso. Por isso que Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado por Satanás, e ele foi elevado lá ao pináculo do templo, e Satanás falou para Jesus, aquele que estava cheio do Espírito Santo, jejum, oração, falou assim para Jesus: atira-te daqui para baixo. Ou seja, Satanás tentou induzir Jesus a confiar na sua própria força, a confiar que, como ele era o Filho de Deus, os anjos iam resgatá-lo, a confiar em si mesmo.
E Satanás, quando fala para as pessoas não congregarem, está falando para essas pessoas: confiem em si mesmos. Vocês não precisam de aconselhamento, vocês não precisam ser pastoreados, vocês não precisam contribuir com as suas aptidões, com seus dons. Satanás está falando: você consegue vencer sozinho. E é mentira de Satanás. Satanás está querendo que você se precipite, que você se lance sozinho. E não é assim que é a vida cristã. A vida cristã é uma vida de dependência, primeiro de Deus, depois de um para com os outros. Por isso, a segunda razão bíblica para você congregar é que você não pode deixar Satanás encher o seu coração de egoísmo, dizendo que você vai conseguir caminhar sozinho, sem congregar na sua casa, vivendo a vida cristã. Terceiro motivo que eu quero aqui colocar para congregarmos é que a igreja, o ajuntamento dos crentes, é onde o evangelho é mantido e é difundido. Romanos, no capítulo 6, no versículo 17. Quero colocar aqui para os irmãos. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. A igreja é o lugar onde o evangelho ele é mantido nos corações e ele é difundido para fora, para o mundo. O corpo de Cristo, no seu ajuntamento, ele deve estar bem treinado, ele deve estar mobilizado e ele deve ser funcional. Olha a capacidade do ajuntamento. Um corpo bem treinado para atender às necessidades das pessoas carentes neste mundo. Bem treinado no louvor, bem treinado na doutrina, bem treinado na recepção, no evangelismo, na pregação, no ensino. Um corpo apto e um corpo mobilizado para as boas obras, que faz desse corpo um corpo funcional, um corpo que tem restauração, proteção, incentivo, correção. Nós falamos muito de santidade. Agora você quer ver uma dificuldade para a santidade? Deixa a pessoa sozinha. Ah, mas a gente tem que ter a nossa comunhão com Deus. Sim, com certeza. É o Espírito de Deus que nos capacita para vencer o pecado. Mas quando nós nos ajuntamos, nós temos a exortação, nós temos o ensino, nós temos os mestres, nós temos ali um corpo restaurador que entende que é um hospital a igreja. Por isso nós devemos congregar, porque a igreja é o lugar de restauração, a igreja é o lugar de quebrantamento, a igreja é o lugar da bênção. O ajuntamento cristão, e esse é o nosso terceiro motivo para congregar. O terceiro motivo para congregar é que a igreja é onde o evangelho é mantido e ele é difundido. Em Atos, no capítulo 13, nos fala que a igreja em Antioquia estava reunida a igreja, em oração, buscando ao Senhor, buscando a direção do Espírito. E aí o Espírito falou: separe para mim Paulo e Barnabé, para a obra a qual eu tenho chamado. E aquela igreja enviou aqueles obreiros para o campo. Às vezes eu fico vendo pessoas falando que vão andar sozinhas. São os desigrejados, não querem mais congregar. Falam que a igreja é lugar apenas de pessoas que fazem lavagem cerebral em outras. Isso é mentira. Olha aqui, estou com uma Bíblia na mão, traduzida do hebraico,
do grego. Quanta igreja empenhada para trazer este livro aqui, claro que dentro da soberania de Deus, mas aqui tem igreja. Aqui não é apenas uma pessoa, aqui tem igreja. Glória a Deus. Você pega as principais doutrinas, a linhagem, pessoas mantendo a verdade da palavra de Deus ao longo da história. Tu só quer ver o lado ruim, mas não, a verdade vem sendo mantida por Deus e mantida na vida de pessoas, na vida e por meio de igrejas. Um dia o Evangelho chegou a esse país, e chegou a esse país porque missionários aqui foram enviados por igreja. Então eu louvo a Deus pelo ajuntamento cristão, eu louvo a Deus pela igreja, eu louvo a Deus pelos recursos que a igreja proporciona para o evangelismo. Porque quando nós estamos lá, meu amado irmão, quando nós estamos lá, no fundo do poço, é quando o nosso irmão estende a mão e nós entendemos o que é ser igreja. É quando nós fazemos um trabalho, como nós temos tido experiência ali, por exemplo, numa casa de recuperação, e aí você encontra uma pessoa que não tem mais família, que a família já desistiu, uma pessoa problemática, cheia de vícios, a pessoa não tem mais ninguém por ele, está, Deus dará, como se diz. Mas aí Deus levanta a igreja, e um vai lá e resgata, e outro vai lá e ajuda nos recursos para manter aquela pessoa internada, e outro vai lá nas visitas, e outro vai lá e ensina, e outro vai lá e incentiva, exorta, e outro, quando a pessoa sai de lá, aconchega essa pessoa dentro de um corpo, e vai instruindo no caminho do Senhor, e Deus vai usando o ajuntamento cristão para ser um corpo mobilizado, bem treinado, restaurador, incentivador, um corpo bem ajustado, fundamentado, glória a Deus por isso. Por isso, Satanás investe tanto contra o ajuntamento cristão. Por isso Satanás fala assim, não, esse negócio de congregar, de igreja de 4 paredes, é coisa lá de Roma, coisa da igreja católica. Os crentes são templos do Espírito Santo e somos mesmos, glória a Deus por isso. Não, o ajuntamento do cristão, do crente não vem de Roma, aleluia. O ajuntamento do cristão vem da palavra de Deus, vem da igreja primitiva. A palavra de Deus fala em Lucas, no capítulo 24, olha só, Lucas capítulo 24, no versículo 52, Cristo foi para os céus, glorificado, ressurreto, e Lucas termina o seu livro, o Evangelho, dizendo, Lucas 24, 52, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. A igreja primitiva gostava do templo. Tiago e João, quando fizeram aquele milagre em Atos 3, eles estavam entrando no templo. E a nossa maravilha é que nós entendemos que isso aqui são paredes. A igreja verdadeira somos nós. Mas também entendemos que no nosso ajuntamento Deus faz coisas extraordinárias, e eu agradeço a Deus pelo meu ajuntamento. Agora Deus me livre da ingratidão, de estar com a barriga cheia, de tantas palavras, de tantas ministrações, de tantos conselhos, daquela aula das crianças que eu participei, que muitas professoras estiveram lá me auxiliando na minha formação cristã, naquela aula de adolescentes que eu participei, naquele grupo de jovens a qual eu estou. Deus
me perdoe se eu for ingrato ao ajuntamento cristão, porque é nesse ajuntamento que eu tenho crescido e você tem crescido e você vai crescer, em nome de Jesus. Então, o terceiro motivo bíblico para nós congregarmos é que a igreja é onde o evangelho ele é mantido e ele é difundido. Sem igreja não há missões, sem igreja não há evangelismo, sem igreja não há como manter missionários, não há como manter pessoas, não há como publicar, não há como promover vídeos como esse. É assim que a igreja primitiva cresceu, pelo ajuntamento, pelo estabelecimento de igrejas, cidade em cidade, onde o evangelho ia caminhando. Mas eu quero ir para o último ponto. O último ponto que quero colocar aqui para congregarmos é que a igreja e a Bíblia é um lugar de submissão. O Éden, o Jardim do Éden, era um lugar de submissão. O povo de Israel foi fundamentado sob a submissão ao rei, ao juiz, ao sacerdote e ao profeta. Os quatro. Claro que o rei é o nosso Deus. Depois foi dado o rei, né? O principal deles, Davi, e o Senhor Jesus Cristo, claro. Mas havia submissão no Éden, havia submissão em Israel, e haverá submissão na glória, lá no milênio, lá quando nós estivermos com o Senhor, seremos submissos a Ele. E na igreja há submissão. E é por isso que nós devemos congregar, porque o crente sozinho, ele pensa que ele pode fazer o que ele quiser com a sua família. Ele pensa que ele está ali comandando a sua vida cristã, quando na verdade nós precisamos congregar e nos submeter. Aleluia! A submissão fala muito do nosso caráter como cristão. Tem pessoas que cansaram. Eu sei que de repente você que está me ouvindo nesta mensagem já passou por algum momento em que algum líder traiu você, algum líder fez com a igreja como um lobo faz com as ovelhas. Eu sei que há problemas, eu sei, mas Paulo e muitos outros apóstolos já nos falaram disso. Lá no livro de Atos, Paulo fala assim aos bispos anciãos quando ele estava se despedindo: eu sei que no meio de vós mesmos surgirão lobos cruéis que devorarão o rebanho, dentre aqueles mesmo. Aleluia! Mas você não deve deixar de congregar, porque congregando é onde nós seremos abençoados, submissos, e ali nós entenderemos a vontade de Deus. Porque se nós não conseguimos, como fala João, amar o nosso irmão que nós vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Então não deixa Satanás colocar orgulho, autossatisfação no seu coração. Congregar é sinal de submissão. Aleluia! Eu quero colocar aqui, a igreja é submissão. Foram dados dons, pastores, mestres, evangelistas, toda sorte de dons para o nosso crescimento, para o nosso bem. Então submetamos uns aos outros no congregar. Façamos tudo para congregar. Mas Maciel, minha igreja não é assim não. A minha igreja, Maciel, minha igreja não é restauradora, não é mobilizada, não é treinada, minha igreja é toda perdida, minha igreja não... Maciel, você não sabe como está a minha igreja, minha congregação, meu ajuntamento. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para você: não vá para outra igreja para não estragar a outra igreja. Porque se você não está fazendo nada aí na sua congregação para mudar a realidade, você não está preparado para ir para outro ajuntamento. Provavelmente você vai estragar o outro ajuntamento. Fique aí onde você está, onde Deus te colocou, e seja um canal de bênção para este povo.
Seja ali uma mensagem restauradora, uma mensagem de transformação, seja você o exemplo, seja você submisso, seja você igreja. E mostre que esse ajuntamento é possível, é bíblico, é primitivo, é onde Deus faz a obra, é da vontade de Deus que o seu corpo se relacione, se interrelacione, e Ele nos mandou guardar um dia, o dia de sábado. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele ia às sinagogas no sábado. Terminando ali de trabalho nas sinagogas, Ele saía pelas ruas a evangelizar. E as multidões vinham até Ele. E Ele também fazia visitas, como foi a casa da sogra de Pedro. É esse o nosso ajuntamento, o ajuntamento que fortalece. Por isso, no nome de Jesus, quando você agora faça o ajuntamento, em nome de Jesus, você vai voltar a congregar. 4 razões a Bíblia manda congregar. Satanás quer colocar orgulho no seu coração para você não congregar. A igreja é o lugar onde há a manutenção do Evangelho e a difusão do Evangelho. E o crente, ele precisa de submissão. Igreja, a Bíblia é lugar de submissão. Venha para a igreja, congregue e seja abençoado em nome de Jesus. Receba essa palavra, meu irmão. Volte a congregar, volte mais forte, volte mais disposto, volte mais alegre, volte mais disposto a trabalhar, volte cheio de sonhos e projetos da vontade de Deus. E em nome de Jesus, você vai ser abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.